Bom, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? É o PET volume 3, segunda semana, tá? Sexto ano do ensino fundamental, beleza? Continuamos, né, a última semana foi sobre Egito Antigo e agora nós vamos tratar o Oriente Médio, a Mesopotâmia, tá? Os povos mesopotâmicos, ok? Eu marquei aqui, né? Vamos tratar dos povos da antiguidade, né? E agora tematizando o Oriente Médio, ok? Nós temos aqui um texto, né, do autor Luiz Antônio Giron, né, que retrata um pouquinho, né, da civilização mesopotâmica. E vamos passar já para o exercício, né, que já é de nosso interesse, ok? Atividades. A Mesopotâmia foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios, em aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, já tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região. Ur, Uruk, Nippur e Lagash eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, eram independentes entre si. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades distantes. Com o crescimento dessas atividades, os sumérios começaram a registrar suas transações comerciais. Esses registros eram feitos pelos escribas em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir, né? Os povos da Mesopotâmia, né? Que no caso os sumérios faziam escrita através de uma tábua de argila, né? E aqui tem a legenda da imagem, né? Nota de venda de um escravizado do sexo masculino em um edifício em Churupak, tabuleta suméria, 2600 anos antes de Cristo. Após analisar a imagem, responda as questões abaixo. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Quem eram os escribas, então, na Mesopotâmia, né? Aliás, a palavra Mesopotâmia quer dizer região entre rios, né? Meso, região entre rios, tá? Vem do grego, né? Essa definição. Atividade 1. Letra A. Os escribas. Os escribas eram pessoas que escreviam, registravam na argila. Eles anotavam registros de pagamentos, recebimentos, controles de estoques, circulação de produtos. Também registravam elaboração de contratos e declarações de reis. E até poemas, tá? Ou seja, os escribas tinham um papel muito importante para a sociedade antiga, não só para a Mesopotâmia, né? Eles que faziam um registro de tudo o que acontecia, né, dentro daquela sociedade, né? Registro de pagamentos, de vendas, né, de trocas de escravos e etc, né? É muito importante, então, o papel deles, né? Como se chamava, letra B, como se chamava a escrita criada pelos sumérios? Bom, aqui nós costumamos dizer na história antiga, a escrita realizada pelos escribas na Mesopotâmia se chamava cuneiforme. A escrita do Mesopotâmio se chama escrita cuneiforme. Por quê? Porque seus escritos tinham sinais com prego de cabeça larga, uma cunha. Eles usavam um material chamado cunha, por isso chama escrita cuneiforme, e faziam esses desenhos aqui na tábua de argila, tá vendo? Se vocês pesquisarem na internet o que é uma cunha, fica mais fácil de entender, tá? Foi uma das primeiras maneiras de escrita do ser humano no mundo, tá? A escrita cuneiforme. Letra C. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais, né? É o que coloquei lá em cima, né? A mesma resposta praticamente da letra A, né? Os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais através
de uma cunha, que era uma ferramenta para escrever em argilas, né? Eles faziam todo esse registro nessa tábua de argila, né? Você consegue entender, letra D, como você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem, né? Bom, ao olhar assim a gente não consegue entender muito, né? Porque eu coloquei aqui, com a legenda a gente consegue entender, né? Que foi uma venda de um escravo, né? Do sexo masculino. Na cidade de Churupá, cidade suméria, e os sumérios foram os primeiros, tá, gente? Dos povos que habitaram a Mesopotâmia, foram os primeiros. Com a legenda a gente consegue entender, mas sem a legenda é muito difícil, né? É uma escrita que já praticamente já foi extinta, né? Escrita cuneiforme, mas tem suas descendências, né? Do árabe aí, tudo, né? Os assírios que vão vir depois, tá? Mas é uma questão muito difícil de entender. Letra E. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Então, a letra E pergunta mais como que era o processo, né? Os escribas da Mesopotâmia escreviam em argilas, tá? Primeiro, as argilas eram molhadas, né, úmidas, e eram expostas ao sol para secarem. Segundo, utilizavam um palito afiado triangular, que é a cunha, era um palito afiado, né, com formato de triângulo, fazendo sinais em forma de cunha, né? Por isso que tem aqueles sinaizinhos assim, meio triangulares, né, na argila aqui, né? Letra F. Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Qual que é a importância de você registrar, né, as coisas por meio da escrita? Para as cidades-estado da Mesopotâmia, que eram várias, tá, gente? Mesopotâmia era uma cidade, era uma região, e ela tinha várias cidades, tá? É o nome de uma região entre rios, no Oriente Médio. Tinha as cidades da Babilônia, que é posterior, tinha várias cidades. Para as cidades-estado da Mesopotâmia se desenvolverem, ter uma organização, né, era importante haver os registros através da escrita. Isso porque são esses registros que comprovam vendas, trocas, comércio e até a cultura desses povos. São esses registros que organizam a sociedade, que dá valor, que dita o que a cultura desses povos também, né? O que eles faziam no dia a dia, como era organizado o Estado, a política deles, né? Então, a escrita é muito importante nisso para se registrar, né, as coisas. Não que ela seja melhor do que a oralidade, você falar também a história oral, né? Mas que ela é importante também. Número 2. Durante o Império Babilônico, logo após, vou dar uma conferidinha aqui, né? Durante o Império Babilônico, logo após a unificação da Mesopotâmia, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de lei, o Código de Hammurabi. Esse código era composto por centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes dos povos sumérios e também em códigos anteriores ao reinado do imperador babilônico. Ok? Temos agora não mais os povos sumérios, tá? Entre os outros povos que chegam ao poder, né, com o imperador Hammurabi, e ele vai criar um código de leis. Descreva o que você observa na imagem acima, né? Os dois elementos da imagem, né? Primeiro elemento, segundo elemento. Eu coloquei, vamos ver aqui, uma estrutura com diversas escritas, sinais, à esquerda, né? Situada em um museu, né? O Museu do Louvre, em Paris, né? Na França. O chamado Código de Hammurabi. A imagem da esquerda, tá? A imagem da direita
A imagem da direita já representa a imagem dele da direita apresenta o Hammurabi, né, com a obra dele aí, que eles chamam, né, letra B. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Vamos lá. Vocês conseguem entender o que está escrito? Eu não consigo. Acredito que vocês também não. Coloquei não, pois é uma escrita diferente, com outra língua, né, gente? É uma outra língua, uma escrita cuneiforme, totalmente diferente da nossa escrita atual hoje, né, aqui no Brasil, né, a língua portuguesa, né, além de ser muito antiga, não só pelo fato dela ser antiga, mas porque ela é muito diferente, ela tem seus elementos do seu próprio tempo, é muito complicado, né, só você estudando mesmo, pegando mesmo algumas coisas para poder entender, né, uma escrita muito antiga. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Por que o código dele foi importante para se tornar um governo bom? Por que, gente, um código é bom para um governante? O Código de Hammurabi foi importante para o imperador Hammurabi porque deu ordem e organização ao seu governo. Através das leis e normas, Hammurabi administrou a sociedade amorita, né? Que a gente chama dos uma outra sociedade que entra, né, no lugar do outro povo que estava lá, né? Os assírios. Os assírios não, né? Na verdade coloquei aqui. Bom, vamos lá a questão. Então, o que acontece? Você tem um código de leis, você tem mais organização da sociedade, né? Você tem mais ordem, né? Então, por isso que surtiu efeito para Hammurabi. Qual a importância de um código de leis, letra B? Que eu estou respondendo aqui. Ter um código de leis... gente, lembrei. A sociedade amorita tá com a Babilônia, né? E antes da Babilônia era os sumérios, tá? Os sumérios. Letra D. Qual a importância de um código de leis? Então, um código de leis em uma sociedade é extremamente relevante e importante. Por quê? É ele que organiza, controla, coordena, orienta as pessoas. A gente sem código de leis, a gente fica perdido, fica sem sentido a vida, sem organização, né, gente? Vira uma bagunça. Por meio dele, a sociedade não fica desorganizada e tem suas normas para seguir, né? Então, uma sociedade sem código de leis é muito complicado, né? Ela se tornar, se desenvolver bastante. Não que ela não seja importante, mas código de leis ajuda muito, apoia muito a questão política para a gente se organizar como sociedade, né? Então, tem que existir leis, né? Letra F. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por entregar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? Olho por olho, dente por dente. Que todo mundo já ouviu falar disso, né? Algum dia. Atualmente, nosso código... Opa, acho que eu pulei, né? Eu pulei, foi mal, gente. É letra E. Nos dias atuais, qual o nosso mais importante código de leis? Atualmente, né, o nosso código de leis mais importante é a Constituição, né? A Constituição do nosso país, Brasil, né? Cada país tem a sua, depende da sua forma de governo também, né? Mas cada país tem a sua. E no Brasil nós temos a Constituição atual, que é a de 1988, que tem todas as leis, né, em relação
a nós, né, cidadãos, né, brasileiros. Letra F. O Código Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? A expressão olho por olho, dente por dente, quer dizer que, se, por exemplo, uma pessoa matou a outra, a primeira deve ser morta, ela deve ser pagada com a mesma moeda. Ou seja, o que você fez, você paga com a mesma moeda. Você matou aquela pessoa, você vai morrer também. Você vai pagar com a mesma moeda. Por isso, a expressão olho por olho, dente por dente. A chamada lei de Talião, em que o castigo deve ser feito do mesmo jeito que a pessoa cometeu o crime. Se você matou aquela pessoa, você vai ser morto. Se você roubou aquilo, alguma coisa, você vai ser punido. Vai ser, né? É um código muito autoritário, né? A gente for pensar assim, né? Porque as leis não são assim, né? Hoje em dia, né? Pelo menos no nosso país, né? Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião. Explique. Se for pensar no Brasil, não funciona, mas as pessoas continuam pensando nesse olho por olho, dente por dente, né? Que eu acho totalmente errado. Os elementos, a gente precisa discutir, debater as coisas, né? As leis de alguns países fazem essas leis, esse jeito, né? Os países que não respeitam a Constituição nem os direitos humanos. Se a gente ficar nesse olho por olho, dente por dente, nós vamos esquecer dos nossos direitos humanos, e isso é problemático, né? A gente tem uma defesa ali, um direito humano para defender a gente, né? Onde está a nossa humanidade, né? Alguns deles seguem a pena de morte em suas leis, né? Alguns países, tá? A atividade 3 agora, dou uma olhada aqui no tempo, dá para ir. Atividade 3. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adorando o uso de arcos e os baixos relevos. Pesquise um livro didático na internet e liste as principais descobertas mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Na astronomia, os acádios, né, o povo lá que vai vir posteriormente, né, dos sumérios, os acádios desenvolveram o calendário lunar com 12 meses. Familiar para vocês a duração do ano em 12 meses? Eles vão criar a semana de 7 dias, tá? Que a gente segue hoje aqui no Brasil. Usavam os zigurates, que era uma espécie de, como é que eu falo, de templo, né? Para cultuar os deuses, para observar o céu, tá? Através para observar os planetas, né? As formas de movimento. Utilização da geometria pelos babilônios, tá? Para observar as constelações, eles usavam geometria também, junto com a astronomia. Na matemática, nós vamos ter a utilização da geometria também pelos babilônios, cálculos matemáticos muito complexos, né? E o conceito, criaram um conceito de tempo, né? Conceito de tempo que a gente vê hoje, de 1 minuto, né? No caso, igual a 60 segundos, é o sistema por meio de 6, né? Na matemática, que eles chamam. Criaram a contagem, tá? A contagem com os dedos também. E o número 0, que eu estava pesquisando, tá? Na escrita, as inovações na escrita, as criações, é o código de leis, né? O código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis criados lá na Mesopotâmia, um dos primeiros no mundo. A escrita cuneiforme, que eles faziam sua escrita, né, através da cunha, através daquelas tábuas de argila em sinais, né? E um dos primeiros povos a desenvolver a escrita, né? A importância deles para a escrita é essa, né? Letra A. Após identificar as principais descobertas dos mesopotâmios na astronomia,
e na escrita? Responda as questões. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? A importância na astronomia, na matemática, na escrita. Qual a importância disso? Né? De extrema importância, pois com a matemática, por exemplo, podiam calcular áreas e a posição dos astros na astronomia. Podiam usar matemática na astronomia, calcular os astros, né? Sol, Mercúrio, Marte, né? As estrelas. Com esses conhecimentos, eles se desenvolviam, construíam muito rápido, né? As coisas, ajudavam a construir, a elaborar as cidades, né? A construir templos, a matemática, né? Muito importante. Letra B. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Não impactaram só a sociedade deles, né? Porque as descobertas dos mesopotâmicos permanecem até hoje. Como eu falei, né? Como o calendário com a semana de 7 dias, né? Isso é o exemplo mais básico que eu estou citando. Não só isso, uma série de descobertas, né? A roda, né? Que foi um período que eles inventaram a roda também, dos povos, né? A agricultura começou a se desenvolver lá também, na Mesopotâmia. A irrigação, que é quando você molha as plantações, né? Os mapas e uma série de outras criações que permanecem até hoje no nosso mundo, né? Os mapas, né? Cartografia, né, gente? Que é muito importante, né? Até hoje. E influenciaram a Europa, as Américas em cálculos matemáticos, físicos, em elaboração de teorias, né? Através dos estudos deles também contribuíram muito à sociedade. Letra C. Quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? É o que eu comentei aqui, né? Calendário, a roda, né? Nos veículos, a agricultura, a irrigação, os mapas, o arado, né? Que é uma ferramenta, um instrumento de agricultura que você usa quando você está com um boi, né? E você coloca essa ferramenta atrás dele e vai passando para ele arar o solo, para o solo ficar bom para plantio, né? A carruagem também, né? Hoje em dia eu coloquei aí, hoje em dia muito difícil de ter, mas no século XX, se for pensar, né? A carruagem é presente. As cidades, né? Foi um dos primeiros povos a construírem as cidades, né? Tudo bem que as cidades hoje são diferentes, né? Mas eles já tinham as suas também, né? E alguns barcos, né? Veleiro, né? Coloquei em barco, veleiro aqui, tá? Ok? E é isso aí. Algumas contribuições dos mesopotâmicos são muito importantes.